Se eu tivesse que ensinar apenas 2 coisas sobre dinheiro para minha filha, uma dessas coisas seria o que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui de hoje. Então fica, que o que eu tenho para falar é muito importante e realmente tem o potencial de mudar a sua vida financeira, apesar de ser uma coisa super simples. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito importante, que é simples, que é talvez até óbvia, mas eu acho que passa batido por muita gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre como que você consegue realmente economizar e investir mais dinheiro ao longo do tempo para você realmente acumular um patrimônio, formar um patrimônio e mudar aí de patamar na sua vida financeira. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é o que eu fiz ao longo da minha vida inteira, é o que eu faço aqui com a minha família. E fazendo isso, hoje a gente consegue economizar aproximadamente 60% do que a gente ganha, da nossa renda. Só que eu quero já adiantar aqui que a gente não começou já guardando 60%. Não, eu comecei a fazer isso lá atrás, quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, numa época que eu vendia ali cosméticos na internet antes de me formar. E eu, na época, comecei guardando 10% do que eu tirava ali de lucro, né? 10% do que eu tirava eu guardava, o restante eu gastava. E com o tempo esse percentual foi aumentando. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, como que a gente faz isso ao longo do tempo. Que em alguns momentos da sua vida você vai ter a possibilidade de fazer isso. Só que se você deixar passar esses momentos, realmente vai ficar muito difícil. Então, isso aqui é realmente muito importante, o que vai fazer você enriquecer, o que vai fazer você ter segurança financeira, o que vai fazer você ter tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que não tem problemas de dinheiro, é você guardar dinheiro. Essa é uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre dinheiro. Mas vamos lá, porque eu vou mostrar pra vocês, tem um pulo do gato aí nesse negócio que eu nunca vi ninguém explicando isso no detalhe. Então, olha só, eu vou usar aqui pra gente, ilustrar em números. Vamos pensar numa pessoa que se chama Pedro. Eu vou chamar o nosso personagem aqui de Pedro. E o Pedro, qual é a realidade dele, tá? Ele ganha um salário ali de 4 mil reais líquidos. O Pedro, ele é casado, tem um filho, tá bom? E ele é funcionário de uma empresa CLT, mas isso daqui serve também pra quem é autônomo, serve pra quem não tem uma renda certinha, tá? Eu quero que vocês peguem o conceito da coisa, porque é assim que a gente consegue guardar mais dinheiro. Então vamos lá, o Pedro, ele ganha 4 mil reais por mês e hoje, né, ele não guarda nada de dinheiro. Ele gasta tudo o que ele ganha ali. Vou considerar aqui que ele não tem dívidas, tá? Mas tudo que entra, tudo sai. Então, o Pedro começou ali a estudar, né? Começou a estudar sobre investimentos, começou a se interessar pelo assunto de acumular patrimônio e tudo mais, viver abaixo do que ganha. Aí o Pedro foi lá, fez o esforço dele junto com a família dele, cortou algumas despesas e ele conseguiu economizar, passar a economizar 400 reais por mês. Então, 400 de 4 mil, a gente tá falando de 10% da renda dele. Beleza. Aí o Pedro, né, foi juntando os 400 reais, até tentou cortar mais despesas, só que, gente, chega uma hora que não tem mais o que cortar, né? A gente não vai ficar vivendo a pão e água também, não é essa a proposta da coisa. A gente não viveu hoje para só viver o futuro, nada disso. Tudo na vida é um equilíbrio. Então, dentro do equilíbrio do Pedro, realmente o máximo que ele conseguiria é juntar 10% da renda dele. E juntar 10% é ruim? Não, não é ruim. Só que assim, se você quiser realmente acumular um bom patrimônio e ter uma renda ali vindo dos seus investimentos, 10% é sim um percentual pequeno. Então, qual é a primeira coisa que o Pedro já poderia fazer todos os anos para aumentar isso daqui? Isso é uma coisa que muita gente, eu vejo que muita gente não faz, tá? Eu sei que é tentador, é difícil, às vezes realmente aparecem imprevistos que a gente não consegue fazer. E um ponto importante aqui é que esse não é o ponto principal do vídeo, tá? Eu só tô trazendo um adicional aqui para vocês entenderem como que a gente realmente consegue turbinar as nossas economias e os nossos investimentos ao longo do tempo. Então, dentro do contexto do Pedro aqui, eu disse que ele é um funcionário CLT, né? O que significa que ele tem ali 13º, tem férias, dependendo da empresa pode ter alguma participação nos lucros ou, enfim. Vamos considerar que o Pedro, ele realmente está empenhado em juntar mais dinheiro e ele decidiu que ele vai guardar metade do 13º dele. Eu quero que vocês vejam o impacto que isso tem nas economias do Pedro. Se o Pedro só guardar os 400 reais por mês e só fizer isso, ele vai conseguir economizar ali 4.800 reais por ano, né? 400 vezes 12, 4.800 reais por ano. Agora, se ele resolver guardar também 50% do 13º, ele já parte para 6.800 reais. Ou seja, já é um belo aumento aí de economia. Só que esse não é o ponto principal que eu quero mostrar para vocês. Agora a gente vai começar a entrar nele. Então o Pedro tá lá, trabalhando lindamente, tararã, tararã, né? Estudando para melhorar e tudo mais.
mais. E 2 anos se passaram e o nosso amigo Pedro recebeu um aumento. E é nesses momentos que você vai conseguir turbinar o seu potencial de poupança e turbinar o quanto você investe todos os meses e turbinar o seu patrimônio que você vai acumular lá na frente. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Então vamos lá, o nosso amigo Pedro ganhava 4 mil reais. Aí ele fez um bom trabalho, foi um bom funcionário e tudo mais, ou se ele fosse autônomo, né, o negócio dele foi crescendo e tal. E ele agora, ao invés de ganhar 4 mil, ele vai ganhar 4.800. O que a maioria das pessoas faz nesse momento? A maioria das pessoas resolve viver gastando os novos 800 reais a mais que ganhou. Então, o Pedro poderia decidir, talvez, comprar um carro financiado e que a parcela fosse 800 reais. Poderia. É errado? Depende do contexto de cada pessoa. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Ela acaba criando novos compromissos que consomem esses 800 reais a mais. Mas, Ellen, eu ganhei 800 reais a mais, eu vou ganhar 800 reais a mais e eu não vou melhorar a minha vida também? Vou ficar ali vivendo sempre no mesmo padrão? Não, aí é que tá. O que eu vou, propor aqui pro Pedro? E se o Pedro, com esses 800 reais a mais que ele gasta, ele guardasse 50% e gastasse 50% do aumento? Vamos ver nos números aqui o que vai acontecer. O Pedro antes economizava 400 reais por ano. Como ele ganhou um aumento de 800, se ele guardar metade disso, ele vai conseguir guardar mais 400 reais por mês. Então, agora o novo aporte do Pedro lá nos investimentos dele, ao invés de ser 400, vai para 800 por mês. Ele dobrou o aporte dele com um aumento de apenas 20% na renda. E o padrão de vida dele também vai aumentar. Antes o Pedro vivia com 3.600 reais. Lembra? Ele ganhava 4 mil, guardava 400, vivia com 3.600. E os outros 50% lá do aumento que ele ganhou, ele vai gastar para ter uma vida assim mais confortável, gente. A gente também merece viver o hoje, né? Aquilo que eu tô falando. Então o Pedro agora vai viver com 4 mil. Então ele vive com 4 mil e guarda 800. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Ele fazendo isso, guardando 800 reais de 4.800 que ele ganha, ele já aumentou o percentual de poupança dele para quase 17% do que ele ganha. Então ele começou guardando 10%, agora ele já consegue guardar 17% aproximadamente, arredondando. E se o Pedro continuar, né, naquela ideia lá de guardar metade do 13º, em um ano agora, o Pedro vai ser capaz de economizar 12 mil reais. Antes, em um ano, ele conseguia economizar 6.800, considerando metade do 13º. Agora, só com esse aumento de 800 reais e essa mentalidade de guardar metade do aumento, ele já passou para um aporte de 12 mil no ano, ou seja, quase R$1.000 por mês. E isso ganhando 4.800 reais. Beleza? Aí vamos considerar que se passou, sei lá, mais um ano e a esposa do Pedro, que não trabalhava, começou a trabalhar, começou a fazer uma renda extra, enfim. Vamos considerar também que essa nova receita, vamos considerar que a esposa dele também começou a trabalhar numa empresa CLT e ganhando ali perto de um salário mínimo líquido, tá? A esposa dele foi lá e ganhou R$1.300 a mais. Ela ganha agora R$1.300 a mais. Ou seja, um novo aumento de receita na vida da família do Pedro. Novamente, eles vão aumentar o padrão de vida deles em R$1.300? Poderiam? Poderia. A vida do Pedro, ele faz o que ele quiser. Mas se ele estiver realmente comprometido em ter uma segurança financeira, em construir patrimônio, se ele quiser realmente um dia, né, viver de renda, enfim, ter uma vida mais confortável, o que o Pedro vai fazer? O que a família do Pedro vai fazer? Os R$1.300 a mais lá que a esposa tá ganhando, né, se a gente for somar a nova renda da família, passou de 4.800 para 6.600. E os R$1.300 a mais que ela ganha, eles vão guardar metade disso também. Ou seja, eles vão passar a guardar mais R$650 por mês. Então o Pedro, a família do Pedro, que antes guardava R$800 por mês, agora já vai passar a guardar R$1.450 por mês. Só com esse ajuste de não gastar todo o aumento de receita que entra. Então, considerando isso, né, o novo aporte anual do Pedro são, né, R$1.450 por mês durante 12 meses, mais metade do 13º, vamos considerar que a esposa dele também é CLT, também tem 13º. O Pedro já passou ali a economizar R$20 mil por ano. E o aporte de R$1.450 em cima do salário da nova renda da família de R$6.100 já equivale a 24% da renda que eles recebem. Então, o que é crucial que vocês entendam? Que toda vez que você tem um aumento de receita, que você ganha uma promoção, ou que alguém da sua família começa a trabalhar, ou que você começa a fazer uma renda extra, que você
você não incorpore novos gastos na sua vida que consumam todo esse aumento. Que você aproveite esses momentos de aumento de receitas para economizar mais, para turbinar a sua economia. Aqui eu estou propondo que a família do Pedro guarde 50% do aumento que eles recebem, né? Então, vamos lá, vamos supor que o Pedro teve mais um aumento aí de R$1.000, a família do Pedro teve mais um aumento de R$1.000, eles agora ganham aí, a família ganha R$7.100, né, de renda como um todo, e fazendo aquele mesmo raciocínio, agora a família do Pedro já conseguiria economizar por mês R$1.950, o que vai equivaler aí a 28% da renda deles. Então percebam que o percentual está aumentando. O Pedro começou lá atrás guardando 10% da renda, depois passou para 17%, se eu não me engano, depois passou para 24% e agora o Pedro já está chegando em 28%, 27% da renda da família sendo investida. E o Pedro fazendo isso, né, nesse novo cenário aí, com um novo salário de R$7.100, uma nova renda de R$7.100 na família, eles conseguiriam aportar em torno de R$27.000 por ano, aproximadamente. Então, olha só, olha o salto que ele deu. Lá no início ele guardava R$6.800 por ano, considerando, né, que ele guardava também metade do 13º, e agora eles já estão guardando quase R$27.000 por ano. E também aumentaram o padrão de vida, né, porque eles estão usando metade do aumento da receita para melhorar o nível de conforto da vida, né, para fazer mais passeios ou para, enfim, fazer um esporte que antes não conseguia fazer porque não tinha como pagar. Óbvio que a gente também tem que viver melhor, mas fazendo esse equilíbrio, né, de guardar um pouquinho do aumento e gastar um pouquinho do aumento, você consegue realmente turbinar a sua capacidade de poupança. E além disso, eu fiz também uma outra projeção que eu vou colocar aí na tela para vocês do que aconteceria se ao invés da família do Pedro guardasse, né, metade de todo o aumento de receita que eles tivessem, o que aconteceria se eles guardassem, por exemplo, 70% de todo o aumento de receita que eles tivessem. Vocês vão ver que os valores, eu vou colocar aí na tela, vão dar muito maiores, né? Então lá no primeiro aumento do Pedro, se ele guardasse 50% do que ele ganhou a mais, né, ele conseguiria guardar 12.000 por ano. Se ele guardasse 70%, já passaria para quase 14.000 no ano. Na segunda situação em que a esposa dele começou a trabalhar, antes eles conseguiriam guardar 20.000 por ano aproximadamente, depois passaria, se eles juntassem, né, 70% ali do aumento, né, de renda que a família teve, eles conseguiriam já passar para 26.000 por ano. E no último aumento lá que teve, né, de mais R$1.000, se eles guardassem 50% desse aumento também, adicionando, né, isso lá nos aportes, eles juntariam aproximadamente R$27.000 por ano, e se eles guardassem 70% desse aumento, eles conseguiriam juntar quase R$35.000 por ano. Então, o quanto você consegue guardar, quanto mais você conseguir guardar dos seus aumentos, isso também vai ter um impacto gigantesco na sua capacidade de poupar, na sua capacidade de acumular patrimônio e tudo mais. E isso vai trazer mais segurança, vai trazer para você mais tranquilidade financeira. E aqui eu tô falando de guardar para investir, mas essa economia aqui, né, esse dinheiro que está sendo guardado pode ser usado para outras coisas também. Pode ser usado, por exemplo, para amortizar um financiamento que você tenha do seu imóvel, pode ser usado para amortizar uma dívida que você tenha. Então pode ser usado para outros fins também, e quanto mais você conseguir guardar nos seus aumentos de receita, mais você vai conseguir fazer isso rápido. E eu quero compartilhar também que vai chegar um momento que você fazendo isso, né, se você conseguir ali guardar mais de 50% dos seus aumentos, 70% dos seus aumentos, vai chegar uma hora que você vai se ver guardando talvez 30, 40, 50% do que você ganha. E vai ter uma hora que você vai querer parar, você vai falar assim, não, pra mim tá bom, eu guardar, poxa, 40% do que eu ganho, tá bom. Acima de 30% já é bem legal. 50%, nossa, 50% é maravilhoso. E aí, você não precisa mais ficar fazendo isso. Aí todo aumento que você tiver, você vai calcular a sua nova renda e vai guardar 40% daquilo, ou 30% daquilo, ou 50% daquilo, o percentual que você definiu. Mas sugiro que você faça esse esforço aqui de fazer o que o Pedro e a família dele fizeram, até você alcançar pelo menos 30% de percentual da sua renda para investimentos, né, para você guardar ou para você amortizar dívidas, enfim. Foi exatamente o que eu fiz, como eu disse, comecei lá atrás com 10% e fazendo isso ao longo do tempo, a gente hoje aqui em casa já chega aí no percentual muito próximo de 60% de tudo que a gente ganha. Não tem segredo, não é do dia para o outro, você não precisa se cobrar para já começar guardando 30%, 40%, se você conseguir, ótimo, mas se você não conseguir, é assim que você vai fazer realmente a sua taxa de poupança aumentar e vai realmente ter uma segurança
segurança maior financeira, vai ter uma maior tranquilidade financeira só fazendo isso aqui, que é muito simples, é muito óbvio, mas que muita gente deixa passar batido. E como eu disse lá no início do vídeo, essa é realmente uma das coisas que eu acho que é mais importante que você saiba sobre dinheiro. Uma coisa que você realmente, você implementar na sua vida, você vai ver resultados imediatos. E eu quero que vocês também tentem pensar qual seria a segunda coisa, não que uma seja mais importante do que a outra, mas qual seria a segunda lição aí, também mais importante sobre o dinheiro, que eu ensinaria para minha filha, se eu só pudesse ensinar duas coisas, né, sobre esse assunto. O que realmente consegue mudar aí o seu patamar financeiro, a sua vida financeira. E quem conseguir descobrir primeiro qual seria essa segunda lição vai ganhar esse livro aqui. A primeira pessoa que botar a resposta certa aqui nos comentários vai ganhar um exemplar desse livro que eu vou mandar aí para sua casa se você for a pessoa vencedora. E se você ainda tá sem previsão de saber quando que você vai ter um aumento de receita, né? Tá difícil de ser promovido aí no seu trabalho, mas você quer sim começar a fazer alguns cortes nas despesas, assista esse vídeo aqui do lado, porque lá eu dou várias dicas de como que você pode conseguir fazer isso. É um vídeo bem antigo aqui do canal, mas que tem umas dicas super legais para ajudar você a talvez cortar algumas coisas aí que sejam desnecessárias do seu orçamento. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.